Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje quem vai explicar as coisas para vocês, por incrível que isso pareça, não será eu, Davi, mas será o Edir Macedo, que nós chamamos aqui carinhosamente de Pedindo Mais Cedo. Você sabe aquele ditado que a gente diz assim de vez em quando, ou pelo menos escuta alguém dizer de: olha, isso aí é tão terrível, isso aí faz tanto medo que assusta até o diabo. Você já ouviu esse tipo de ditado? Já ouviu alguém falar isso? Isso aí assustaria até o diabo. Pois bem, meus irmãos, parece que o Pedindo Mais Cedo deu uma olhada na Agenda 2030. E essa agenda assustou até mesmo ele, que eu considero um dos diabos do Brasil, sem dúvida nenhuma. E você verá isso nessa matéria enviada pelo nosso querido irmão William, que está afiado demais nesse 2020. Desejo ao nosso irmão toda a alegria e que ele continue seguindo assim, sempre desperto. Assim como todos que também mandaram dica, assim como vocês que nos prestigiam, né? Mesmo às vezes sem receber as notificações dos vídeos, apesar de ativarem o sininho. Eu vejo como o número de likes aqui é acima das visualizações, não é? Não é normal a gente ter o tanto de visualização que a gente tem e a quantidade de like que a gente tem. Então a gente vê que existe mesmo uma força muito grande que eles fazem para que a gente não consiga crescer mais aqui no YouTube, apesar de todo o esforço dos inscritos. E é justamente esse esforço que permite que o canal exista até hoje. O fato de vocês não esperarem notificação, virem até aqui, comentarem, deixarem um like, ajudando na relevância do canal, porque esse tipo de assunto não é para ser falado. O Google mesmo levou uma multa aí, né, de 50 mil reais. É claro que eles podem recorrer por censura. E eles alegam: não, nós estamos defendendo as minorias. E eu me pergunto, depois eu vou fazer um vídeo para falar disso, mas eu me pergunto, para defender as minorias você precisa atacar as maiorias? Qual é o tipo de lógica, de racionalidade que pode existir em um pensamento desse? Olha, eu vou atacar a maioria, eu vou censurá-los, eu vou calar, em vez de debater, eu vou calá-los. E dessa maneira estarei fazendo o correto. Então é muito difícil, família, a lógica que está sendo implementada. E nós sabemos que não vai ser em 2030 que vai começar as coisas, mas até 2030, que toda uma agenda que a gente conhece aqui, fala dela há muitos anos, conhecida como Agenda Global, ela será implementada. E esse ano de 2021 eles têm pressa. E os órgãos oficiais de saúde, família, o maior deles já está avisando que esse mal terrível que a gente está enfrentando não será o último. Apesar de tanto tempo que demorou para acontecer, e aconteceu do nada, não é? Do nada entre aspas, a gente sabe bem o que aconteceu. Esse mal terrível que a gente enfrenta. Mas eles estão avisando que esse não será o último. Então os caras simplesmente se tornaram deuses agora. Eles podem prever as coisas. Mas tudo isso, meus irmãos, faz parte dessa Agenda 2030 que você verá agora nessa dica enviada pelo nosso querido irmão William, que essa agenda assusta até mesmo um Pedindo Mais Cedo e que será implementada até o ano de 2030. E o ano de 2021 será o grande pontapé inicial para isso. Vamos ver o vídeo junto aqui e depois a gente volta para a explicação final. Vamos lá. Está chegando a hora, pessoal. Amém? Está chegando a hora. Está chegando a hora. Já está determinado. 2030 vai haver uma agenda com 17 itens. E quase 200 nações, as principais nações, assinaram, inclusive o Brasil, que vão concordar com esses 17 itens. Que é uma clara evidência da eleição ou do surgimento do anticristo. Em 2030, o anticristo, você sabe o que significa anticristo? É tudo contrário ao que Jesus falou, ensinou ou ensina na palavra dele. É tudo contrário às leis de Deus, é contrário aos princípios de Deus, é contrário à justiça, é contrário a tudo aquilo que está na palavra de Deus. É o anticristo, que é o que nós temos visto hoje em dia. Tudo que nós vemos nos dias atuais é assim, ou não é? Sim ou não? Você manda sua criança para a escola, então na escola ela aprende pelos professores a experimentar a homossexualidade. Sim ou não? As cartilhas do MEC, pelo menos na época do Lula, da Dilma, e eu levei um pacote de livro, de literatura do MEC, ensinando as criancinhas, a se masturbarem, enfim, ensinando tudo o que não presta. E neste programa,
Agenda 2030, um dos 17 itens diz assim: não haverá mais homem nem mulher. Tudo uma coisa só. Ora, Deus, quando fez o homem, fez a mulher. Mas os desgraçados já estão planejando igualar tudo. Todo mundo igual. Homem e mulher, o banheiro vai ser um só, não haverá divisão. E nós já estamos vendo isso aqui no Brasil. Sim ou não? Sim ou não? E você cria um filho com tanto amor, com tanto carinho, e de repente esse filho já não é mais seu, é do anticristo. E se isso acontecer mesmo, se isso proceder, ocorrer mesmo em 2030, então você pode ter certeza que o arrebatamento da igreja será imediatamente, até 2029. Entendeu aí, meus irmãos? O que ele disse é a mais pura verdade, e esse é o ponto-chave de toda a agenda global de 2031. Porque a família, ela é a base da sociedade. E toda família, todos nós, começamos sendo crianças. Então, se você distorce a estrutura familiar, que agora eles dizem que não é mais um pai e uma mãe, não é mais isso. Querem acabar com os gêneros. Se Deus quisesse que o ser humano não fosse homem e mulher, não tivesse gênero, ele não teria criado as duas espécies. Agora, existe um ser que é justamente assim, que é adorado. É um ser hermafrodita, que muitos já conhecem aqui, quem acompanha o canal sabe. Essa imagem que a gente sempre mostra aqui, de Baphomet. Ele sim é um hermafrodita. Ele não é nem homem nem mulher. E vai muito mais. Tem cabeça de bode, tem chifres, tem asas. Ele sim é o que mistura tudo. E você vê que ele está ensinando justamente a quem? As crianças. Ele quer ensinar as crianças a ser como ele. Inclusive, essa adoração antes nos Estados Unidos era feita de maneira subliminar. Era a estátua de George Washington, mas já fazia a mesma posição que ele. Porque na verdade se tratava dele. Mas estava disfarçado, estava subliminar. Só que chegou um tempo que eles trabalharam tanto a cabeça das pessoas através de jogos, de filmes, né? Eu dizia para vocês que aqueles jogos que você usava símbolos satânicos para abrir uma porta, para ficar mais poderoso, era para acostumar as pessoas com símbolos que antes dava medo na sociedade, nos primeiros cristãos. Eles quando viam aquilo, eles sabiam do que se tratava, o mal que aquilo trazia para a vida das pessoas. Então eles já se afastavam daquilo. Mas colocando isso em jogos, colocando personagens bonitinhos, engraçadinhos, principalmente em anime japonês, eles fizeram com que as pessoas perdessem esse medo e dissessem: olha, não tem nada demais disso. Inclusive séries como Sobrenatural incentivaram as pessoas a tatuarem isso no corpo. E assim foi feito por muitos fãs. Então, meus irmãos, aos poucos a sociedade tem caminhado para esse lado mesmo, o lado do mal. Você vê a falta de amor com o próximo, que cada vez ela vem crescendo mais e mais. E eles dizem que a sociedade está evoluindo. Mas como está evoluindo? Se nunca existiu tantos crimes como agora, e esses crimes não eram tão perversos como são agora. E como é que estamos evoluindo? Diante dos dados que eles mesmos passam o tempo todo através do seu maior veículo de manipulação, que se chama mídia. Então como é que pode uma coisa dessa? Quando as pessoas me perguntam: Davi, mas o que é que a gente pode fazer? Irmãos, eu não sou ninguém para te dizer o que a gente pode fazer, mas o nosso Jesus Cristo, o nosso Yahushua, é sim o grande mestre. Ele já disse: precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. Ele nos alertou de todos esses planos que iriam acontecer há muitos e muitos anos. As coisas que a gente percebe aqui, analisamos aqui, só é possível ser feita porque a doutrina, o cristianismo já nos ensinou a perceber essas coisas. Senão seria simplesmente impossível. Porque esse pessoal que trabalha pro lado do maligno, eles não batem a real do que eles querem. Geralmente, eles mascaram todas as suas ideias de politicamente correto, usam causas nobres como bandeira, e assim vão. Mas, na verdade, a ideia é outra, totalmente diferente. Uma coisa que já chama atenção nas declarações do Pedindo Mais Cedo é como ele inicia a pregação dele. Meio que cantando, parecendo estar feliz. É estranho que você vá falar de uma coisa tão grave como essa e já comece assim num ar tão feliz. Está chegando. A verdade é que esse guia cego, esse falso profeta, assim como outros aqui, como o Silas Malacheia, o Valdomijo, o R.R. Soado, esses camaradas aí, todos eles, são os primeiros a trabalharem na propagação da Agenda 2030. Eles são os principais funcionários dela. O Pedindo Mais Cedo criticou essa parte aí que você ouviu, mas ao mesmo tempo ele será um dos primeiros a incentivar a implementação do chip. O Silas já fez isso na sua igreja. E ainda falou que nós estamos falando besteirol, que não entendemos de nada. Eu já mostrei isso aqui, não vou ficar repetindo. Mas ele já fez isso, só é procurar aí na internet, ele incentivando mesmo a colocarem o chip. Porque essa turma aí só está pensando no seu benefício próprio.
Com o banimento da moeda física, vai ser muito mais fácil eles receberem o dízimo e monitorarem os seus próprios fiéis. Compartilhamento de dados vai ser boia. Já falei para vocês aqui em outros vídeos também, onde a gente estudou essa tecnologia, que os seus dados já estão valendo mais do que você mesmo. Nós somos mortais, vamos desaparecer desse mundo a qualquer momento. Mas os nossos dados, eles podem ser eternos e servir para traçar o perfil de várias gerações futuras. Pessoas que se comportam como você, escolhem como você, gostam das coisas que você gosta atualmente. Então seus dados são muito valiosos para o sistema. É por isso que logo tudo terá internet. É a internet das coisas. Agora, família, apesar da gente saber que tudo isso tem que acontecer, a gente não pode esperar que aconteça e ficar de mãos atadas. De achar que não, acabou, deixa acontecer, deixa rolar. Só o fato, meu irmão, de você estar assistindo um vídeo como esse ao invés de outro, você já está ajudando na causa, você já está atrapalhando certas ideias do sistema, porque essas coisas só foram implementadas. Você vê, por exemplo, essa estátua de Baphomet, né? Que eles usavam o George Washington antes. Eles precisaram por longas décadas trabalhar na mente das pessoas antes de apresentar esse tipo de coisa, porque se apresentasse na época, seria repudiado. Então quando você deixa claro que você não quer isso para você e que isso te causa revolta e indignação, o sistema dá uma brecada. Ele alivia o pé do acelerador e vai pro freio. E é por isso que cabe a cada cristão fazer a sua parte. Não tem nada de cristão em desistir. Se você vê os exemplos dos apóstolos de Cristo, eles foram até o fim dizendo a verdade, espalhando as boas novas, mesmo dentro da cela de prisão. Ó, você está condenado, é amanhã. E o cara até o último instante estava pregando, estava perdoando, mostrando a doutrina de amor. E isso acabou comovendo até mesmo as pessoas que estavam ali executando a sentença. As pessoas, nossa, nunca vi um cara desse. Isso nunca aconteceu antes. Tenho 30, tenho 40, tenho 50 anos de experiência nesse ramo e jamais aconteceu isso antes. Então, meus irmãos, precisamos seguir os exemplos de Cristo, precisamos seguir os exemplos dos apóstolos. Desistir jamais, isso não existe no cristianismo. Se vamos evitar ou pelo menos adiar, aí é com Deus, Ele é que julga e Ele é que sabe o dia final. Mas vamos fazer a nossa parte. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos, comente sobre esse assunto, porque é mais importante do que a gente possa imaginar. Se ficarmos caladinhos, quietinhos nos nossos cantos, eles vão implementando essas coisas. E aí, meu irmão, depois que tiver implementado, que virar lei, que for pro papel, aí não tem mais jeito. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!